Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra, a satisfação de receber como convidada a subsecretária de Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, professora Eliani Pacheco, que desenvolve um belíssimo trabalho aqui em nossa cidade. Muito boa tarde, professora Eliani. É uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada, obrigada. A honra, na verdade, é nossa. Digo nossa porque falo em nome de muitos, né? O professor Valdec Carneiro, que é o nosso secretário municipal de educação, foi o convidado a vir falar aqui com a cidade, através do seu programa, mas por um motivo de agenda, como eu acompanho desde a primeira gestão, em 2005, que trabalho junto, fui chefe de gabinete dele, hoje ainda sou, mas atualmente subsecretária de projetos especiais. E, então, nessa jornada, dá para a gente falar um pouco da cidade, o que a educação municipal vem fazendo. E eu acho interessante que o senhor é um programa de cultura. E, mais uma vez, a gente vê a educação muito integrada, porque a educação é o pilar, né? E eu acredito, sou professora e tenho certeza que, parece até que é primeiro, é saúde e cultura, que abraça a educação. E aí eu acho que durante a nossa conversa a gente vai poder mostrar por que a cultura e a educação estão assim tão íntimo com a educação. Né? Exatamente. O Valdec, inclusive, é um brilhante professor, já o conheço de longas datas, né? Ele também participa do meio cultural, sendo membro da Academia Fluminense de Letras, né? Entidade presidida pelo Dr. Valdemir de Bragança. E o Valdec tem obras publicadas que tiveram uma grande repercussão e realmente é uma figura aqui em nossa cidade que nós admiramos. Pois é, seríssimo no trabalho. Professora Eliani, Niterói é conhecida pela qualidade de vida. A educação, a senhora tem participação nisso? Com certeza. E até quando comecei a falar, né? Primeiro, se a gente for entender qualidade de vida num sentido até bem amplo, né? Vocês podem ver que eu estou ainda com um bottom, que a educação participa de várias campanhas. Ela tem a organização dessas campanhas e também participa com outros órgãos, que nem sempre só órgãos públicos. Então, esse que foi lançado hoje, é Quem Ama Abraça, usando as escolas, é um movimento a favor das mulheres que são violentadas. Esse trabalho foi com a CODIM, que é a Coordenadoria de Direitos da Mulher de Niterói, é um órgão público que trabalha voltado para isso, todo tipo de atendimento à mulher de qualquer idade, de qualquer meio social, que procura, no centro da cidade. E hoje tivemos um grande lançamento, foram 5 escolas se apresentar, e até por conta do mês de março. Mas nós temos outras campanhas. Também lançamos uma cartilha esse mês, porque temos um programa federal chamado CRAC É Possível Vencer. Sabemos, através da mídia, né, dos noticiários, e a gente vê também quem anda na cidade e vê que em outras até piores. Esse programa é federal e Niterói, com um trabalho junto com a ZIT Editora, que na verdade, nós contratamos, o ilustrador é o Daniel Azulay. Nós vamos fazer o lançamento dessa cartilha, que é de combate, né, de prevenção. Na verdade, a prevenção ao crack vai ser dia 29 no Plaza.
nós vamos lançar essa cartilha num projeto da educação chamado Trilhas da Leitura. Dia 29 de abril. 29 de março. Sem ser sábado ou outro, 11 horas da manhã. No Plaza. No Plaza, com Daniel Azulay. Temos campanha... É aberto ao público? É aberto ao público. Esse projeto, Trilhas da Leitura, ele acontece todo mês com a educação. Nós levamos esse projeto às praças, a locais, já fizemos isso no ano passado, todos os meses, onde a gente tem lançamento de um livro infanto-juvenil, tem mês que é infantil, tem outro de mais idade, e fazemos contação de história. Nós ficamos ali assim uma manhã com as escolas do entorno e toda a comunidade que quiser levar seus filhos para participar. Então, no dia 29, estaremos lançando essa cartilha, que está dentro da campanha de prevenção às drogas. É uma iniciativa que nós temos que aplaudir de pé, né? É. E o Daniel Azulay é um nome consagrado. Então, ficam os telespectadores convidados a participar deste evento que é promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Então, temos que prestigiar esse evento que ocorrerá no próximo dia 29, sábado pela manhã, no Plaza Shopping, às 11 horas. Às 11 horas. Certo. Todos convidados. Exato. Temos campanhas também ligadas a meio ambiente, à própria saúde. Nós temos uma parceria com a CCR Pontes, que tem 2 veios, um com o ambiente, educação ambiental, e outra no trânsito. Porque temos um outro com a Nittrans, que é uma empresa de Niterói, que é a patrulha escolar. São 10 viaturas que circulam próximo das escolas, havendo qualquer necessidade, ajudando no trânsito, elas fazem faz transporte. Às vezes um pequeno acidente, ou alguma situação de uma professora que precisa levar um documento, é só ligar, as escolas são ligadas a essa coordenação e é um trabalho com a Nittrans. Saúde na escola, junto com a Fundação Municipal de Educação. Atualmente nós estamos na campanha de vacinação com as jovens de 11 a 13 anos, essa vacina HPV, que já havia um chamado, mas a gente sabe como é complicado, às vezes, para a família entender até o perigo. Então, nós estamos fazendo o papel contrário, nós estamos levando a vacina às escolas, para que as nossas jovens de 11 a 13 anos possam ser vacinadas. É uma iniciativa necessária. Necessária. Nós parabenizamos por essa iniciativa, né? Porque temos que zelar pelos jovens, pelos estudantes, né? Então, eu aplaudo também esse projeto. Mônaco, é claro que a escolaridade é da maior importância para a rede municipal, mas eu estou mostrando o quanto ela pode trabalhar na qualidade de vida das pessoas, né? Toda vez que alguma instituição quer atingir um público grande, é a educação que é procurada. Porque através da escola, e a criança leva para casa e vai aos pais, veja como você atinge uma comunidade, uma quantidade muito maior. Primeiro que nós estamos em todos os espaços, né? Nós temos atualmente, nós temos ensino fundamental e educação infantil. E nós temos no ensino fundamental 48 escolas. Na educação infantil, que é a faixa menor, que é de 0 a 5 anos, porque nós temos berçários, nós temos já 32 escolas com tempo integral, que fica o dia todo. Temos 5 somente ainda em tempo parcial, mas que pretendemos no ano que vem, porque imagina, você transformar uma escola de ensino parcial para integral, você quase tem que fazer uma outra escola. Você tem que ter o dobro de professores, porque a criança de manhã vai embora, entram outras à tarde. Quando você mantém a de manhã à tarde, na tarde, você tem onde ficam as que ficavam à tarde. Então, não pode ser tão rápida essa mudança. Mas, então, nós temos 32 em tempo integral e temos 5 parciais. E ainda temos 19 escolas que trabalham com os dois segmentos, ensino fundamental e temos ainda educação infantil. Então, a rede é grande e por isso que eu acredito que a educação, respondendo à sua pergunta inicial, interfere
substancialmente, sem dúvida, na qualidade de vida da cidade. Professor Ineli, como gestor público, né, a senhora, como subsecretária, está à frente dos programas que estão sendo desenvolvidos pelos municípios na área de educação. O que é mais infância? Eu gostaria que a senhora colocasse isso para os telespectadores. O que é mais infância? Mais Infância é um programa ligado exclusivamente a essa faixa que nós falamos, da educação infantil de 0 a 5 anos. O prefeito Rodrigo Neves, no seu programa de governo, ele prometeu que em 4 anos ele criaria 20 novas unidades de educação infantil. Foi aí que nasceu o programa Mais Infância. Como são 4 anos, seriam 5 unidades em cada ano. Ano passado, primeiro ano, inauguramos as 5 unidades. Mas esse ano já inauguramos 2. Na verdade, não inauguramos 2, inauguramos uma, porque uma que inauguramos era de ensino fundamental, que nós podemos falar dessa escola que é diferente. O programa Mais Infância não é só aumentar a rede física, que não basta. Primeiro, que a atenção que temos que ter, até porque temos legislação que organiza a cidade para que o governo não invista muito em alguma área pessoal para equilibrar, você quando cria escola, você tem que, imagina, são mais 5, de merenda, material, mobiliário e pessoal, e limpeza e manutenção. Então, a capacitação desses profissionais, que nós não tínhamos na rede pessoal suficiente para essa quantidade. Então, temos feito contratações temporárias. No final do ano, nós devemos ter aberto o nosso concurso público para aumentar a rede, inclusive porque, como a gente está trabalhando agora com tempo integral para a educação infantil, o professor não pode ser de 24 horas, senão não dá conta. Ele tem que ser de 40 horas. Então, nós estamos trabalhando com alguns... são programas de pessoal em que o professor pode dobrar a sua carga horária. Mas o ideal é que não seja assim, que ele tenha a carga horária dele natural. Mas isso a gente só pode botar no próximo concurso. Então, no final do ano, teremos concurso já para professores 40 horas. O prefeito Rodrigo Neves, ele realmente, eu fiquei até muito honrado em ser convidado por ele para participar, entre os 40 personalidades da cidade, é uma espécie de um conselho. Então, participei dessa reunião com ele, foi até uma equipe me ouvir, né? E eu notei, observei nele, assim, a grande preocupação de levantar, de fazer com que a educação seja uma área que se desenvolve em nosso município. E no que ele escolhe, o professor Valdec Carneiro, eu sou um pouco suspeito, porque já trabalha há tanto tempo e admiro demais. É verdade. Eu acho que ele acertou, e como a maioria, a gente vê. Sem dúvida. Sábado nós tivemos são 4, 6 encontros por ano que o prefeito faz com todos os subsecretários e secretários. Ele estipula metas junto com os secretários. Sim. E depois é socializado, eu vou a todos, é o dia todo, normalmente é um sábado ou um domingo, e aí as metas, cada um tem que fazer uma prestação de contas do que alcançou em percentual. E a educação tem alcançado 100% das metas prometidas ou apresentadas para a realização. Então, as 5 unidades foram inauguradas. Eu observei, assim, nele o empenho pela área de educação. Pois é, porque é família de professores, ele é filho de professores, a esposa é professora. Então, ele é um sociólogo, ele é um gestor, assim, completo, mas a gente percebe que a educação, ele tem um carinho especial. Está colocado em primeiro, nos primeiros planos. É verdade. E o que é Niterói Digital, professora? Bom, na era da tecnologia, essa não é a minha área específica, é um programa
Quando nós saímos em 2008, quando digo nós saímos, porque éramos os gestores da educação de 2005 a 2008, nós deixamos 19 telecentros funcionando. E quando retornamos agora, só tinham 5. Não é fácil esse projeto. O telecentro são espaços que podem ser construídos para esse fim, podem ser adaptados em algum local que a comunidade oferece, como uma associação de moradores, uma igreja. E aí ele tem os equipamentos, tem que ter os monitores. Não é uma lan house, apesar de poder acessar, mas ali eles dão noções de projeto, noção básica de informática, ensina a fazer um currículo, os alunos podem pesquisar, se bem que nossas escolas, quase todas, têm um laboratório de informática, mas se é num sábado, num horário que é no contraturno, bom, nós já temos 7 telecentros inaugurados e nós vamos, se Deus quiser, nesses 4 anos, voltar a ter todos esses equipamentos. Certo. Tem mais a questão do Wi-Fi nas praças, quer dizer, a pessoa poderá, no seu celular, no seu netbook, acessar a internet. Nós já temos algumas praças e ainda temos disso. Isso. Ali em Caraí nós temos Getúlio Vargas, aquela praça, o Campo de São Bento, o Parque Palmir Silva. Algumas áreas para exato, para que eles chamam que vão iluminar essas praças. E o que é a patrulha escolar? Foi uma coisa que também me chamou muita atenção. A patrulha escolar é um trabalho conjunto com a Nititrans, que nós compramos os carros, fazemos a manutenção deles, e a Nititrans coloca os motoristas, tem um coordenador desse programa, são 10 veículos pela cidade, é um carrinho branco e tem escrito na sua porta patrulha escolar, para auxiliar. Falei um pouco no início, mas ele tem essa amplitude. Tivemos recentemente uma situação com uma escola, uma educação infantil, que a criança, os pais não foram buscar. E aí fizemos contato e tal, a patrulha escolar pega, leva a criança. Isso não é hábito, né? Porque não pode acontecer sempre. Mas pequenos acidentes, crianças que caem, não precisa chamar uma ambulância, nada disso. A patrulha escolar leva a unidade e aí tem toda... E a travessia segura? A travessia segura, ela foi atravessada por um outro projeto com a CCR, e aí esse ano que vem, a gente vai ver se mantém. São motos também identificadas, também compradas pela educação, com a Nititrans, eles são treinados. São, por exemplo, um colégio que tem um sinal luminoso próximo para auxiliar na travessia. Certo. E como a moto também alcança uma certa distância com mais rapidez, o nosso trânsito é pesado, eles também auxiliam em locais que está tendo muito engarrafamento e é um trabalho também de trânsito. Agora, professora Eliane, também gostaria, porque eu tomei conhecimento que começou a implantar o tempo integral no ensino fundamental. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto. Bom, às vezes, nós mesmos, quando falamos, não podemos confundir. O projeto de tempo integral é exatamente fazer com que o aluno permaneça o dia todo na escola. Esse é o tempo integral. E aí são projetos que vêm de educadores, nós temos Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, grandes educadores que tinham esse sonho e a gente está realizando. É para que o aluno não saia, né, do seu espaço. É um trabalho difícil, mas a gente está alcançando, começando pela educação infantil. E tem um outro projeto que chama Educação Integral. Uma das 2 escolas que inauguramos esse ano, ela foi reformada. O IEPIC, que é o Instituto de Educação Ismael Coutinho, ele tinha uma parte do prédio com educação infantil.
Ele não tinha só o curso de formação de professores, porque eles trabalhavam com... Era do Estado. Com a modificação em que o município assume prioritariamente uma faixa de idade com a educação do município, essa parte da educação infantil, o Estado não tinha mais professores, então eles tiveram que terminar com esse segmento. Sim. E o prédio ficou vazio. Então, num acordo com o Estado, nós separamos com o muro, é toda uma área separada, e ali é a primeira escola do município de ensino fundamental, que é de 1º ao 5º ano, em tempo integral, com educação integral. Perfeito. Ali eles vão ter aula de francês, arte, música, desenho, entendeu? É o dia todo, mas num universo muito maior, dividindo, obviamente, as áreas de conhecimento, as disciplinas obrigatórias, mas isso sim é educação integral, em tempo integral e com o ensino fundamental. Eu gostaria de saber também da senhora como é que surgiu a ideia de revitalizar o Caminho Niemeyer, porque é uma coisa que teve uma repercussão muito grande e eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito. Isso. Bom, quando em 2008 nós deixamos a gestão do município, nós até usávamos alguns equipamentos do caminho. O Caminho Niemeyer é um projeto poderoso, reconhecido pelo arquiteto, né, que o construiu no sentido de projeto arquitetônico. Mas o que aconteceu? Durante o último governo, sem nenhuma avaliação, né, não me sinto à vontade para fazê-lo, mas quando entramos, nós percebemos, Valdec até ele usa uma expressão, não sei se dele, mas já ouvi, que era o escondidinho Niemeyer. Porque o teatro popular, aquela coisa linda, né, que de longe você vê, não era aberto ao público. O nome é Teatro Popular. Tem sido realizado ali vários eventos. Muitos, né? eventos. Com presenças de nomes consagrados. O governo, ele resolveu, mas tudo, revitalizar todo o caminho. Então, nós temos o Teatro Popular, que já tivemos ano passado, tivemos peça de teatro, Fernanda Montenegro passou por ali, cantores reconhecidos, foi Caetano Veloso, e muitos outros. E a programação, ela agora, se você pode ter acesso, qualquer pessoa, tem agora um livrinho, programação do Teatro Popular. Então, você sabe, e a maioria é com pode alguns acompanhar gratuitos, pela programação. Pela programação. Alguns são pagos, mas os valores são sempre bem menores do que um outro teatro, e alguns de graça. Então, ali é toda a parte aberta artística. ao público. Aberta ao público, né? Certo. Você tem que ver ali a programação que faz a indicação. Pertinho tem o Memorial Roberto Silveira. Esse está totalmente administrado pela educação. Aliás, eu tenho ido ao Memorial Roberto Silveira. Lá sou muito bem atendido pela Celedir, que é uma figura extraordinária, né? Sempre me recebendo maravilhosamente bem, como o professor Marcos Gomes, que é o coordenador do Caminho Niemeyer. Leve meu abraço para o Marcos Gomes, para a Celedir, né? E os o demais. Grupo Mônaco, sabiamente, né, podendo escolher o espaço para fazer seus eventos, ali nós tivemos, e me lembro que eu fui, muito interessante, foi uma exposição, a história e a literatura através do tempo. É verdade. E para quem gosta, né, porque é uma coisa, né, o espaço não é muito grande, mas quem gosta de ver documentos antigos, a Celedir comentou comigo que teve uma pessoa que veio de Rio Bonito para poder olhar naquela agenda que era de 1900. Ah, sim, um catálogo telefônico do início do século. Exatamente, 1905. Uma coisa assim, que tinha esse catálogo, o nome das pessoas, com o endereço, telefone da época. Então, é uma coisa que tem acesso ao público, ficou acho que mais de uma semana. E eu fiquei muito feliz com aquela exposição. Foi. Muito feliz com uma com as presenças de personalidades. Muita gente. Foi bem visitado
quinta-feira, nós vamos ter lançamento do livro de uma escritora do Morro do Estado. Ela vai lançar um livro, a Secretaria de Educação ajudou junto a uma editora. Hoje ela estava lá no nosso programa do Teatro Popular. E então o espaço também serve a isso, espaço a pequenos escritores que querem lançar seus livros, e a gente acha que tem que dar oportunidade a todos. Professora Eliane, o tempo está se encerrando, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre as considerações finais, e também estou sabendo que haverá o salão de leitura que vai ocorrer, né, de 31 de maio a 8 de junho. Mas até lá, espero seu retorno aqui para nos falarmos a respeito desse tão aguardado evento. Esse evento daria um programa inteiro, um pouquinho mais próximo, porque nós estamos fazendo nossos contatos, nós temos um site, Salão de Leitura de Niterói.com.br. É fácil. Mas nós daqui a pouco já vamos ver outdoors, noticiando. É um decreto do governo municipal, lá pelo professor Godofredo. São nos anos pares, então fizemos o primeiro, o segundo, o governo anterior fez o terceiro, só fez em 2012, e agora em 2014, é o quarto Salão da Leitura. Então, considerações finais? Bom, eu ficaria com certeza um tempo muito maior se o senhor pudesse e tivesse, mas o programa tem o seu horário. Me coloco à disposição para qualquer mais dúvida, ou se alguém que esteja assistindo querer entrar em contato, nós ficamos ali. A Fundação Municipal de Educação fica na Rua Visconde do Uruguai, 414, todo o prédio é da Fundação, e a Secretaria de Educação na Rua São Pedro, 108. Vai ser um prazer, eu agradeço, para mim é uma honra estar nesse programa com o senhor, e substituir o professor Valdec, aí é algo à parte, né? Eu espero que ele, se ele tiver como ver o programa, que ele ratifique tudo que falei a respeito da nossa educação em Niterói. Parabéns para a senhora, para Obrigada. a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que vem realizando um belíssimo trabalho aqui em nosso município. Boa tarde. Como notícias, Renato Augusto, acadêmico, fará uma palestra amanhã na Academia Niteroense de Letras, às 17 horas. A Academia Niteroense de Letras é presidida pela professora Márcia Maria de Jesus Peçanha. Bom, despeço-me agradecendo a presença da subsecretária, né, a professora Eliane Pacheco, e também aos nossos queridos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que futuramente a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD
implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORT. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. No primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com o meu amigo, colega da Academia Niteroense de Letras, Bruno Marcos Rangel Peçanha. O Bruno é engenheiro agrônomo, né, acadêmico da Niteroense, publicou contos da Universidade Rural e poemas redondos e versos desencontrados. E o Bruno escreve tão bem, que eu, há pouco tempo, por e-mail, eu escrevi a mensagem para ele dizendo que eu fico profundamente irritada e mordida quando leio as coisas que ele escreve. E ele falou comigo, mas não é para tanto. Eu sou um pobre coitado, quer dizer, olha a desqualificação e a falsa modéstia. Eu falei, para com isso, porque você escreve maravilhosamente bem. E hoje a gente vai aqui, lógico que ao final do nosso bate-papo deixar alguma coisa escrito por ele, para você, telespectador, mas ele é uma das pessoas com as quais eu me relaciono há pouco tempo. Você tomou posse na Academia Niteroense? 2012, em junho. 2012. Então, há 2 anos eu conheço o Bruno. E o que eu li até agora do Bruno é tão relevante, a dimensão do que ele escreve é tão profunda, me toca tão profundamente, que chega a dar nojo, viu, Bruno? Sim. Sabe? Você está preparado para ouvir isso, né? Estou preparado e relevo as suas palavras. Eu fico muito chateada, né, de não escrever nem 1/10 ou 1/1000, se a gente pode dizer assim, do que você escreve, cara. Você realmente tem um conteúdo, tem uma precisão na escrita, uma coisa louca.
Muito obrigado né? por tudo, mas não exageremos. Não, não estou exagerando, não. Você sabe que eu sou transparente. Quando eu não gosto, eu não gosto. Tanto que eu estou falando, ó, me dá nojo. Esse negócio me deixa profundamente irritada. Eu não gosto. Tá? Então vamos falar sobre agrotóxico? Vamos. Vamos lá. Olha só. Você fez alguns trabalhos, não é, sobre agrotóxico enquanto engenheiro agrônomo, e hoje eu gostaria que você pudesse abordar um pouco da importância que é a gente adquirir algum conhecimento a respeito dos agrotóxicos, para, eu não sei se a gente pode minimizar a ação deles no nosso consumo, mas eu gostaria de te ouvir a respeito disso. Vamos fazer primeiro um histórico rapidamente, dizer aos espectadores o que é o produto agrotóxico. São produtos químicos, em geral, tóxicos, por isso que está o nome dizendo agrotóxico, que antigamente era chamado de defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, mas acabou prevalecendo na lei a palavra agrotóxico, porque é uma palavra que como que induz ao usuário o perigo com que ele está trabalhando. São 3 tipos de agrotóxicos existentes. São os inseticidas acaricidas, que é um grupo, e os fungicidas. Os acaricidas e inseticidas atacam, quer dizer, combatem os ácaros e os insetos. E os fungicidas, as doenças, de um modo geral, que nos vegetais são fúngicas. Existe um terceiro grupo, que são os herbicidas, que tem adquirido o maior mercado no mundo, são os herbicidas. Exatamente que é para evitar o uso da capina. Então, o herbicida mata a planta invasora nas lavouras econômicas. Então, os herbicidas evita que a mão de obra, como é que chama? Diminui os custos de produção, evitando o uso maior de mão de obra. Agora, esses produtos são tóxicos ao homem, aos animais, ao ambiente, à atmosfera, praticamente de toda forma, como são venenosos, eles são tóxicos. Você tem aí algumas tabelas a respeito de estatísticas feitas. Exatamente. O Brasil e os Estados Unidos são, no momento, os 2 países que mais consomem agrotóxico. Eu queria até mostrar a tabela para mostrar os valores. Por exemplo, em 2007, o consumo dos agrotóxicos no Brasil, quer dizer, o somatório de herbicida, inseticida, fungicida e outros, 304 mil toneladas. E os Estados Unidos estava à frente ainda com 390, quase 400 mil toneladas. 397 mil toneladas de ingrediente ativo. Quer dizer, não é o produto comercial, é o produto, é só a parte, vamos dizer, que atua contra os insetos e as doenças. Agora, eu quando entrei na Academia Niteroense de Letras, coincidiu com a Rio+20. Todos sabem que a Rio+20 era a Conferência Internacional de Defesa da Ecologia, que os países do mundo inteiro se reúnem para resolver que ações vão fazer para diminuir vamos dizer, a poluição
atmosférica no mundo, a questão do buraco do ozônio, tudo isso que a evolução industrial trouxe para o mundo. E muitos desses pesquisadores têm dito que a temperatura da Terra tem aumentado gradativamente muito. Então, a conferência Rio+20 foi criada para isso, para diminuir ou para estabelecer limites para esses países. Os dois países, mas na época o que se viu foi o seguinte: nos jornais, o que se dava mais cobertura era a palavra sustentabilidade. Quem lembra, quase 2 anos passados, como foi falada a palavra sustentabilidade? Continua sendo. E continua sendo. Então, mas no final, a gente sente que foi um enorme blá blá blá. Porque continua sendo um enorme blá blá blá. Não, eu digo o resultado da conferência Rio+20. Também. Também porque os dois maiores países poluidores do mundo, os Estados Unidos e a China, se recusaram a assinar o documento final. E a sustentabilidade foi um termo tão usado na época que atualmente alguns partidos políticos estão incorporando ao nome do partido. Você vê? E é sustentável. Por exemplo, tem um partido agora que é o Partido da Sustentabilidade. Para conseguir mais votos. E tudo agora tem que ser sustentável. O ambiente, a economia. Só que a nossa vida está ficando cada dia mais insustentável, não é? Não temos saúde, não temos educação, não temos segurança, né? E comemos aí, ingerimos, de certa forma, uma quantidade assustadora dessas substâncias químicas que provavelmente, eu não sei até que ponto, Bruno, eu queria saber também a sua visão a respeito aí das patologias que poderiam estar aumentando muito em função. A coincidência com a Rio+20, da minha posse na academia, me obrigou a falar sobre esse assunto. Eu falei, uma parte do meu discurso lá foi sobre a parte de ecologia. E falei na parte de agrotóxico. Agora, o que eu queria relatar mesmo é o último trabalho que eu fiz na área de agrotóxico, que foi... Engloba os agrotóxicos ao longo do Rio Paraíba do Sul, das margens do Rio Paraíba do Sul? O trabalho foi uma parte que foi desenvolvido pelo COP, lá da UFRJ, que era um estudo, esse trabalho aqui, um estudo para despoluição da bacia do Rio Paraíba do Sul. E esse trabalho foi o mais abrangente possível. Cuidou da parte de lixo, que tem lixo domiciliar, tem lixo hospitalar. Cuidou dos efluentes químicos, todas as indústrias que não têm controle dos seus efluentes, é jogado no Rio Paraíba. Então, metais pesados, tudo. E então, o Rio Paraíba era um rio altamente piscoso, quer dizer, tinha peixe de muitas variedades. Atualmente não tem peixe nenhum. E um rio de uma beleza, uma coisa, né? Geograficamente falando também, né? Bom, agora, o que eu quero dizer foi a parte que me coube nesse trabalho, como engenheiro agrônomo, chama-se poluição difusa, quer dizer, poluição que acontece através do uso de agrotóxicos. E o Paraíba do Sul também muito caudaloso, né? O Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo. Serra da Bocaina, se não tem me engano. Afluentes mineiros, tem afluentes do estado do Rio. Um deles até o Rio Pombas,
aquele rio famoso do Ceci Peri também é do rio, é afluente do Rio Paraíba, do Guarani. A parte que me coube foi esse trabalho. Então, eu me concentrei na região serrana, onde aqui se usa mais agrotóxicos, porque é a região onde se produz mais hortaliças. Esse trabalho que você fez, você começou a observar na altura de Resende, não é isso? Não, a parte de Resende não. Eu fiz o estudo na região serrana, fiz uma viagem por toda a região serrana, passei por Itaperuna e cheguei a Campos, por fim da viagem. E junto comigo ia um biólogo e um outro biólogo, mas especializado em ictiologia, quer dizer, criação de peixe. Então, em cada ponto que ele parava, tirava a tarrafa que ele tinha na coisa, e jogava no rio para ver o que ele colheria ali ao acaso, para marcar. Às vezes, e vi um monte de garrafa PET, em vez de peixe. Mas peixe quase nenhum. Às vezes pegava um tal de chama barrigudinho, esses peixinhos miúdos. Não tinha peixe nenhum nessas regiões todas que estou mandando. Eu fui morador de Campos. Campos era onde o rio é mais largo, porque está próximo da foz. Porque você sabe que o rio, quando da nascente até a foz, ele tende a engrossar as águas por causa que chegam a água dos afluentes, né? E também do próprio caudal dele. Lá tem cerca de 300 metros de largura. É bastante coisa, hein? E lá tinha todo ano o festival do robalo. Agora duvido que tenha mais algum robalo lá para se pescar. Se bem que roubaram os robalos. O robalo é um peixe do mar que sobe ao rio para desovar. Então, naquela época que a gente pegava robalo. Hoje não tem mais. Tinha piau, robalo, traíra, tudo tinha lá. E quando o rio enchia, quando havia a fase que chama da baixa d'água, pescava-se muita manjuba. Mas enchia-se canoa com manjuba. Agora não tem mais. Nem tem mais água. Você pode atravessar o rio em Campos a pé, porque o caudal do rio está diminuindo muito. Tem feito muitas represas ao longo do coisa. Isso por causa do volume de lixo? Não é exatamente isso. Quando se represa uma água do rio, a água represada é evaporada e ela perde, o rio perde força na corrente, o caudal. Só quando coincide muito as chuvas nas regiões dos tributários, né, é que o rio sobe de novo. Mas hoje em dia praticamente não há enchente em Campos. A última foi em 66, se não me engano. Bom, esse trabalho aqui, queria mostrar a tabela, não, cadê a tabela? Logo no começo. Da quantidade essa tabela aqui. Marquei, meu papel saiu. Eu queria dizer a vocês que na região serrana, onde se planta muitas hortaliças, foram, em 1995, foram aplicados lá 174 toneladas de ingredientes ativos em 17 lavouras. Sendo que tomate, exatamente, tem uma proporção maior. 2/3 desse valor é aplicado em tomate. Depois nós vamos ver no outro trabalho mais recente que há uma relação de causalidade, de espacialidade de lugares, municípios que produzem tomate com alta produtividade e a incidência é maior de câncer. Mas isso é mais na frente.
Então, nós temos aqui... Tem algum determinado tipo de tumor específico? Essa Para parte esse tipo de eu não consumo? tenho informação sobre isso. Não, né? Não. Geralmente, bom, eu teria que dizer, o agrotóxico exige, para ser aplicado, um equipamento muito caro, preciso e, vamos dizer, encorpado. Até para você saber a quantidade que você está depositando ali. Não? Não, eu digo de proteção, equipamento de Sim, proteção. Isso para a pessoa que lida diretamente com agrotóxico. Mas, em geral, o aplicador não obedece. Ainda mais se faz calor, então não usa nada. Aí posso mostrar até aqui umas fotos. Você acha que, então, para o aplicador ainda é pior do que só o consumidor? Porque a gente come a coisa cheia de agrotóxico. Agora, o cara que lida lá todo dia na horta, lá diretamente com a coisa, está muito mais exposto. Claro, olha aqui, temos aqui uma foto, se você quiser mostrar, de um aplicador. Ele praticamente não tem nenhuma, não está com uma máscara, não tem uma proteção de proteção. Então, ele está absorvendo isso tudo na pele e na própria respiração. Diretamente. Então, esse cidadão aqui, esse trabalhador rural, ele vai ter a vida abreviada. Ele pode não morrer logo em seguida, mas ele vai durar menos. Isso que eu quero dizer. O aplicador, aí eu vou lembrar que houve uma vez um congresso de agrotóxico promovido por essa empresa, essa aqui é a Associação Nacional de Defensivos Agrícolas ou Agrotóxicos, essa empresa aqui que acompanha a produção e consumo no Brasil. Houve um congresso e eu falei que o aplicador do agrotóxico, ele é um insumo na produção agrícola. Insumo, o conceito de insumo é que é um produto que se aplica no processo e ele desaparece no produto final. Você aplica um produto e o produto final não tem ele. Então chama-se insumo na indústria. E aí eu digo, como ele desaparece no processo produtivo, eu disse que ele era um insumo. O pessoal da área de coisa quase voou no meu pescoço, né, vamos dizer assim. Porque eu disse uma verdade daquela, exatamente nos representantes das indústrias. Disse, vamos dizer, na cara. Ou seja, continuamos ainda cometendo essas barbaridades na agricultura de uma maneira geral e com o agravamento de não ter nenhuma fiscalização que possa ter o controle disso. Exato. Tanto para as pessoas que lidam com isso diariamente, como para nós consumidores. Vou mostrar como é precária no Brasil a fiscalização dessa área. Agora, antes de você mostrar isso, que a gente está a 5 minutos de terminar o nosso tempo. Cacilda, eu queria mostrar duas coisas. Cacilda, a gente vai fazer um próximo programa e vai falar sobre isso, né? Agora, o que eu queria que você abordasse para a gente, assim, em pequenas palavras, é o seguinte, quer dizer, o quanto isso pode gerar patologias aí que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, hipotiroidismo é uma coisa que a gente vê crescer, assim, brutalmente. A estatística revela para a gente que o número de pessoas fazendo hipotiroidismo no Brasil, pelo menos, é um volume muito grande. Beth, eu vou dizer com clareza, com a minha... Eu não tenho elementos para dizer qualquer dizer assim, relação de causalidade, que é o agrotóxico. Tá. Agora, eu posso mostrar para você o que eu trouxe aqui, que é... Bom, eu quando comecei, falei para todos que esse trabalho foi feito em 1998 e que, nessa época, se tomaram algumas, vamos dizer, umas decisões por parte das empresas. Tá, algumas Uma medidas. delas, algumas medidas.
Por você ver, por favor. Aqui nós temos o plantio de tomate, aqui temos os agrotóxicos que são usados no tomate, e tem aqui, olha só, nessa pontinha, uma parte azul, que é um córrego que vai para um tributário, vai para o Rio Paraíba, no final. Então, olha a forma como é tratado as embalagens. Olha aqui, está tudo largado. Isso tudo aqui... Bruno, o que a gente faz para minimizar a questão do consumo do agrotóxico na nossa alimentação? Bom, tem que tipo de situação a gente essa pode é uma utilizar para pergunta minimizar isso? Que aflige todas as donas de casa que perguntam. Eu sempre digo que deve ser lavado, muitas vezes com água e também com vinagre. As frutas também, você vê que também tem que ser lavada, e muito bem lavada, porque elas têm, de um modo geral, uma camada de fungicida. Pois é, mas aí consome a fruta com casca, não consome a fruta não, com casca? A casca não deve consumir. Porque a casca tem uma concentração de agrotóxicos muito grande. Não, casca de frutas, por exemplo, manga. A gente não deve consumir a casca de manga. Sim, maçã, todo mundo come com casca. Eu acho que sou uma das poucas pessoas que descasca. Maçã também deve ser descascada. Deve ser descascada, porque... Mas bem lavada antes, pode ser que a pessoa... E mesmo assim, olha, eu descasco a maçã e mesmo assim, eu quando como maçã, às vezes... Agora, eu queria mostrar no finalzinho... O gosto é péssimo. Esse trabalho que foi feito, porque em 2012, a Globo, pela época da Rio +20, mandou a equipe deles fazer uma série de reportagens no campo. E mostrou todas as deficiências, como que tivesse voltado tudo. Inclusive, você mostrou aqui o meu querido, por favor, aqui. Eles, na época, mandaram instalar postos de recolhimento das embalagens e fazer a prensagem delas, para depois ser encaminhada para a indústria de reciclagem. Agora isso tudo voltou, praticamente não está mais recolhendo direito. Deixa eu te falar uma coisa. Estamos a 1 minuto do final do programa. Eu não quero que você termine sem antes você deixar um dos seus poemas para o nosso telespectador. Então, vou ler um poema para vocês. Por favor. Bom, poema... Vamos lá que o tempo já é outra ação. Corre. Vou ler um poema do livro Poemas Redondos e Versos Desencontrados. Chama-se Contraste. Espelho, superfície entre a ilusão do que vejo, tempos idos, e o desejo de que ainda sou possuído. Olhando-me nu, somente simetria de rugas e estrias, sentimento cru de tristezas de pernas trocadas, mais nada. Depois de uma certa idade, conselho de espelho é só simetria. Mesmice, melancolia de rosto manjado, refletindo desgosto de lá do outro lado do país da saudade. Fala de tudo, de externalidades, menos de conteúdo. Meu querido, obrigada pela sua presença. O tempo foi pouco. Vamos para uma próxima, cortou, se Deus né? quiser. O Para tempo você foi que pouco. nos assistiu, meu beijo até o próximo programa. O tempo foi...